aqui acabamos de sair do Coliseu, da Basílica de São Pedro e Damião. Estamos aqui, eu acho que no fórum, só que precisa pagar para poder acessar essas partes aí de baixo. Tem que agendar tudo direitinho. Vimos esse arco aí, que lá na Itália tem muitos... Em cada canto tem uma história, né? Em cada canto tem uma história lá em Roma. E muitos a gente não conhece, a gente não ouve falar tanto, porque só outros que sobressaem mais, né? O Coliseu, o Panteão, a Fontana de Trevi, alguns pontos turísticos se sobressaem mais. Mas tem muitos outros, quando você vai lá, você vê um monte de arcos, de igrejas. Então a gente, no nosso caminho que a gente estava fazendo... Afinal, né, é uma cidade antiga, bem antiga, né? Então tudo que tá ali no meio tipo, é história, é ponto turístico, então tem muita coisa para ver ali. Sim. Aí nos deparamos depois da prisão do Mamertino, que foi a prisão de Pedro e Paulo, estiveram presos lá também. Isso é uma questão bem assim, quando a gente vai parar para pensar, né, nossos irmãos, né, de antigamente estiveram ali presos naquele lugar ali, de se refletir. E depois vimos esse arco do Sétimo Severo e fomos caminhando, subimos umas escadas. Nessas escadas a gente se deparou com uma gaivota, que gaivota tem um monte lá, mas elas ficam tão próximas que vira uma atração, né? Elas parecem que estão pousando ali, mas eu tenho depois que a gente para pensar, talvez para os moradores lá de Roma seja uma espécie de pombo. Parece um pouco. Assim, apesar de não ter às vezes as mesmas proporções dos pombos aqui, porque a gente vê aquele monte de pombo assim aglomerado assim nos parques, essas coisas assim, às vezes até perto das casas das pessoas. Mas lá também tem muita gaivota. Elas podem não se aglomerar tanto, mas só que você sempre vê uma gaivota em todo lugar que você vai. A diferença é que realmente o porte dela é bonito, assim. Geralmente elas parecem realmente que estão pousando. E quando a gente estava caminhando, que a gente estava subindo a escada, a gente estava chegando próximo ali para tirar a foto. Já tinha outras pessoas também tirando foto. Essa foi uma das primeiras que a gente viu. Depois a gente começou a ver várias. Várias, assim, a gente ia gravando, vocês vão ver nas gravações. Na nossa caminhada, então, a gente acabou indo para o Monte Capitolino, que é um local que tem vários museus. A gente não chegou a entrar em nenhum museu, mas parecia que iria também acontecer algum evento lá. E fomos em direção aí, estávamos caminhando para irmos para o Panteão. Então a gente queria ir a pé. Passamos então por esse Monte Capitolino, que também a gente nem conhecia, nem tinha ouvido falar ainda. Lá nesse Monte Capitolino, quando a gente estava descendo já as escadas, a gente se deparou com um casal de brasileiros. Eles estavam pedindo pra gente tirar fotos deles, né, ali. E quando eles pediram em inglês, se eu não me engano, porque não sabiam que a gente era brasileiro, né? Mas quando a gente percebeu que eles eram brasileiros, a gente falou e a gente se cumprimentou, legal e tudo. E eles tiraram até dúvidas com a gente, né, sobre, se eu não me engano, o Coliseu, para que lado era. E a gente deu um pouco dessa dica porque a gente tinha vindo de lá, né? O Coliseu, o fórum ali, essas coisas, eles pediram as dicas, aí a gente tentou orientar eles por onde passar, para onde chegar lá no lugar, então. E ali onde a gente estava também era muito legal, porque eram coisas grandes, assim, enormes, estruturas grandes, com estátuas grandes, era bem bonito de ver, bem legal. Passamos então
por esse Altare della Patria, também uma escultura, um local enorme lá da Itália. Vimos as ruínas do Ateneu de Adriano, né? E Adriano, acho que foi um dos imperadores de lá, por isso que ele tem várias coisas. Tem um templo de Adriano que a gente foi também depois, e tem várias coisas com esse nome aí de Adriano, né? Chegamos no Panteão. Lá no Panteão, a gente viu um obelisco, tinha um obelisco assim bem em frente ao Panteão. Tava cheio de gente. Ao redor do Panteão tem vários restaurantes, né, que ficam muitas pessoas ali tomando sorvete, comendo, e muita gente, muito vendedor também, estrangeiros, né? E a gente parou nesse obelisco e tinha o que lá embaixo do obelisco? Então, lá embaixo do obelisco tinha um tipo de fonte, ou mais uma, não sei se dizer uma torneira, mas uma torneira grande, tem o formato de uma torneira, mas era como se fosse uma fonte. Não sei se essa água vem de uma nascente ou se eles realmente bombeiam a água para ali, não sei. Mas a questão é que estava jorrando água ali e a gente percebia que de vez em quando as pessoas chegavam ali e bebiam aquela água. Sim. Então, será que essa água que tá aí, que o pessoal tá bebendo, também é ruim? Igual aquela que a gente bebeu lá, com leite de magnésio e tal? O pessoal tá bebendo porque aguenta, tá com sede mesmo assim? Aí, não sei. Vamos testar? Com aquele receio já da água que a gente bebeu antes. Mas a gente, vamos testar então essa água pra ver se realmente é igual àquela que a gente bebeu. Aí a gente foi lá. Aí quando a gente tocou na água, já percebeu, nossa, que água gelada. Muito gelada. Então, aí eu peguei e bebi. Ou não sei se ela bebeu primeiro. Aí isso eu não lembro exatamente. Mas aí, ao beber, a gente percebeu, opa, essa água aqui tá boa. Ela não tá com aquele gosto de leite. Não sei se era porque tava muito gelada, mas não tem. Realmente, a gente conseguia beber tranquilamente. Eu bebi bastante lá, até enchi um pouco a garrafa lá. E não tava com aquele gosto de leite de magnésio. Foi ótimo. Então, assim, se você passar por uma fonte dessa aí, pode beber tranquilo. Pelo menos na minha experiência, deu tudo certo. Eu não senti gosto nenhum de leite de magnésio. Lá em Roma, principalmente, a gente viu bastante nessas fontes, né? A gente não tinha reparado tanto isso em Paris e em Madrid. Mas lá em Roma tem, em cada ponto, assim, muito próximo a pontos turísticos, tem essas fontes e são essas águas assim bem geladas e boas para se tomar. A gente tomou quando estava com sede, a gente às vezes até eu, né, passava assim no corpo porque estava muito calor, né? Mas era muito bom. E depois que a gente tirou algumas fotos ali fora do Panteão, a gente resolveu entrar. Pesquisamos na internet ali rapidinho, né, o benefício da internet aí. Vimos que era de graça para entrar. Então, resolvemos pegar uma fila que não estava tão grande, mas o que aconteceu? Lá, nesse Panteão, não podia estar com os ombros de fora. Então, novamente, como a gente tinha visto lá na Basílica, né, que não podia estar usando a regata e tal, mostrando os ombros. Então, novamente, a gente teve esse problema aí para poder entrar. Quando o rapaz falou isso, a gente tá, e agora? Mas quando a gente virou, tinha um monte de vendedor vendendo cachecol, que era justamente para isso. Eles ficam lá especificamente para isso, porque sabe que os turistas vão lá despreparados, desprevenidos, e então eles estão lá para vender esses cachecóis que a gente coloca aqui em cima e já tapa os ombros, né? E foi isso exatamente que a gente fez. Eu não tinha levado nenhum casaco, nada, porque realmente estava muito calor, não tinha necessidade nenhuma de ficar andando com casaco. Então, a gente foi em um dos vendedores, né, e pagamos 10 euros nesse cachecol. Aí ela ganhou o cachecol e agora ela tem um cachecol aqui em casa. Tem um cachecol, é lindo, é bonito, é gostoso. Ele realmente parece... É um pano muito bom mesmo. Só vou te falar que no início, quando comprou, ele tinha um cheiro estranho. Eu falei, que cheiro é esse? Eu não gostei desse cheiro não, ainda bem que eu não tô usando. Era um cheiro enjoativo, não sei exatamente dizer de que era, mas era um cheiro enjoativo, mas graças a Deus, depois de algumas lavagens aqui, ele sumiu. E outra questão. Depois
que a gente comprou, pagou 10 euros, falou, ah não, 10 euros, tá barato, né, 10 euros, pouco. A gente encontrou esses mesmos cachecóis bem mais baratos nas outras ruas, em lojas específicas, né? Então fica a dica aí também, se você vai no Templo de Adriano ou em qualquer outra igreja, basílica lá em Roma, na Itália, vai preparado com uma blusa de manga ou com algo que possa tapar os seus ombros, né? Não vai também com coisa muito curta, não é realmente respeitoso isso. Mas, e caso você precise comprar, saiba que tem essas outras opções mais baratas. Assim, eu paguei 10 euros, como eu falei, lá na frente. Não estava tão caro, mas tem opções mais baratas. Então, se você quer economizar, tá aí uma dica para você. Então, a gente entrou no Panteão e lá dentro, assim, era basicamente aquela redoma ali. A gente olhava, dava para ver o teto, assim, aquela, tipo uma... Não é uma clarabóia, mas era aquele teto oval, assim, bem legal, bem bonito lá dentro. Vocês sim, é um local com o pé direito bem alto. E, assim, não era muito grande, era alto. Mas não era muito grande, mas era bonito. Era muito bonito. Tinham várias pinturas lá dentro, era tudo muito... bem preservado, bonito. Tinham pessoas também organizando ali as entradas. Uma mulher falando, vamos gente, não pode... Porque às vezes a gente entra e fica ali tapando a entrada no lugar, aí a mulher tá falando, vamos gente, vamos andando, vamos circulando. Aí a gente entrou, tirou algumas fotos, ficou ali contemplando um pouco aí dessas belezas. E depois saímos, porque assim, não tinha tanto mais o que fazer, né? A gente deu essa volta e saiu, mas como a gente falou, é de graça, então vale super a pena. A fila tava pequena, tava tranquila. Saímos e fomos em direção ao Vaticano. Mas antes de Vaticano, a gente conseguiu ainda passar aí nessa Piazza Navona, que também é uma praça muito bonita, cheia de restaurantes, com esse obelisco aí bem no centro da praça. Estamos aqui na Piazza Navona, em Roma. No caminho aí do Vaticano, a gente parou para tomar um gelato. Era o sorvete, como é o sorvete chamado lá na Itália, né? E realmente o sorvete era uma maravilha de gostoso.